Irmãos amados em Cristo Jesus, nesse momento nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu queria falar um pouquinho de dignidade. Jesus, ele restitui dignidade. Lucas capítulo 19, versículo de número 5 ao versículo de número 7 diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um pecador. Todas as vezes, querido, que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus Cristo, trazer uma palavra nos evangelhos do nosso Senhor, que relata com mais proporção a missão de Cristo aqui na terra, eu fico muito feliz por ver a tão grande obra de redenção que o nosso Jesus, ele realizou. Jesus, ele foi tão querido que aonde Jesus passava, ele arrebatava uma tão grande multidão, porque Jesus, ele veio realizar o ide de seu Pai. Jesus, ele veio realizar uma obra específica, uma obra concreta, que o profeta Isaías, no capítulo 61, ele proferiu. E Jesus, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, ele confirmou dizendo que o Espírito do Senhor era sobre ele, pois que o ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, ele caminhando nessa terra, querido, ele arrastou, ele arrebatou uma tão grande multidão. Certa feita, Jesus, ele entrando em Jericó, a Bíblia diz que a multidão o acompanhava. E na cidade de Jericó havia um moço chamado Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, um homem rico, que tinha no seu coração uma vontade de conhecer Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele veio entrando em Jericó junto com a multidão. E Zaqueu, por ser um homem de pequena estatura, diz a Bíblia aqui, Zaqueu, ele correu adiante, subiu numa árvore, a fim de ver Cristo passar por ali. Mas diz a Bíblia que Jesus, naquele momento, teve um encontro com Zaqueu. Jesus, olhando para cima, disse a Zaqueu que ele descesse de cima daquela figueira, porque Jesus, naquele momento, ele queria pousar na casa de Zaqueu. Mas eu quero dizer para você, queridos, nessa tarde, que Jesus, ele não foi simplesmente ali para descansar na casa de Zaqueu. Jesus, ele não foi simplesmente se hospedar na casa de Zaqueu depois de uma obra missionária. Jesus, ele foi ali para restituir a dignidade de Zaqueu. Todos nós sabemos que Zaqueu, ele era um homem rico, era um publicano, chefe dos publicanos, a serviço do Império Romano, e ele tinha a missão de delegar serviços aos cobradores de impostos. E Zaqueu, ele levava sobre si uma grande fama, uma fama terrível, pelos cobradores de impostos cobrar aquilo que não era necessário do povo, tirando do povo. E Zaqueu, ele carregava sobre si essa fama, porque Zaqueu, ele era judeu e ele não era aceito no meio da sociedade. Mas quando Jesus disse que era necessário descansar na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que a multidão, vendo aquilo, começou a murmurar e dizia que era errado que Jesus se hospedasse na casa de um pecador. Nessa tarde, querido, eu quero pintar um quadro diferente a respeito da vida de Zaqueu. Talvez você não possa entender muito o que eu vou dizer aqui, mas se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo. E eu quero, nessa tarde, tirar essa fama que Zaqueu levava sobre si. Essa fama de corrupto, essa fama de ladrão, essa fama de um homem injusto que a sociedade colocava sobre a vida dele. Zaqueu, ele tendo um diálogo com o Senhor Jesus, ele se levantou e diz a Bíblia no versículo 8, que ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Querido, repare na conotação da palavra de Zaqueu. Ele disse que já dava aos pobres. Ele disse: eu dou é um ato contínuo.
Zaqueu, ele já dava aos pobres metade dos seus bens. Zaqueu, ele não disse que ele daria, que ele ia dar, mas ele já dava a metade de seus bens aos pobres. E na continuidade do versículo ele diz assim: e se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei, pastor Edson, 4 vezes mais. A palavra se é uma condição. Se chover, eu não vou à praia. Se eu não receber, eu não compro um lanche para minha esposa. Se eu não tiver dinheiro, eu não levo meus filhos para passear no parque. A palavra se aqui, queridos, é uma condição. Zaqueu disse que ele só restituiria ao povo se ele tivesse defraudado alguém. E é interessante, obreiro Rodrigo, que lá no livro de Êxodo, diz que se alguém tomasse alguma coisa ou roubasse alguma coisa de alguém, tinha que restituir 4 vezes mais. Eu digo para você, querido, que Zaqueu, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a lei, ele conhecia a lei de Moisés. Então Zaqueu, ele levava sobre si uma injustiça, uma fama que ele não tinha, uma fama de corrupto que não cabia a Zaqueu, uma fama de ladrão que não cabia a Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu, ele não era um cobrador de imposto, ele era chefe dos cobradores. Zaqueu, ele estava acima da liderança, ou seja, Zaqueu, ele tinha a missão de delegar serviços. Agora, se a cobrança chegava indevidamente nas mãos de Zaqueu, eu creio que não chegava, querido, porque os cobradores, eles podiam muito bem tirar aquilo indevidamente, mas entregar a quantia certa a Zaqueu, e Zaqueu tinha que prestar serviço aos imperadores de Roma, a Roma. Então Zaqueu, ele levava sobre si uma fama que não lhe cabia. Zaqueu disse que se ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Eu quero dizer para você, querido, nessa tarde, que talvez você esteja na mesma condição de Zaqueu, levando sobre si uma fama, levando sobre si uma injúria, levando sobre si uma calúnia. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, querido, que Jesus, ele vai restituir a tua dignidade. Se alguém se levantou contra você para dizer que você não pode, para dizer que você não consegue, para dizer que você não vai chegar lá, eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que te amou. Foi Jesus que te escolheu, querido. Ele viu capacidade em você. Jesus, ele viu qualidades em você. Você é filho de Deus. Você foi resgatado por ele, restituído por ele, alcançado por ele. Por Jesus, ele derramou na cruz do Calvário sangue por mim e por você. E não há preço maior, querido, que compre a vida de alguém a não ser o sangue de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra nessa tarde, querido, eu quero dizer para você que nessa tarde a sua dignidade está sendo restituída. Levante a tua cabeça, coloque a sua vista adiante, olhe para o alvo. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. Zaqueu, ele levou sobre si uma fama, mas Jesus, ele foi lá e tirou a fama de Zaqueu. E no meio da multidão, aqueles que acusavam Zaqueu, Jesus, ele foi lá e arrancou a fama e disse para aqueles que ali estavam presentes: verdadeiramente esse também é um filho de Abraão. Eu quero dizer para você, querido, nessa tarde, que Jesus vai fazer o mesmo com você. Você também é filho de Deus. Você é amado de Jesus Cristo. Não foi você que escolheu a Cristo, mas foi Cristo que te escolheu. Então fique firme, querido. Vá adiante. Deus, ele tem promessa para você. Deus, ele tem bênção para você. Deus, ele tem maravilhas para você. Ainda há esperança para a tua vida. Não ande com a sua cabeça baixa. Não ande com a sua estima baixa. Mas deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida. Porque Jesus, no momento certo, na hora certa, ele vai te honrar. Porque Deus, ele é fiel para cumprir a obra que ele começou na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você mais uma vez, querido, a sua dignidade nessa tarde está sendo restituída, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos liberta de todas as amarras, porque o diabo, ele não pode condenar, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Você é igreja. Você é amado de Jesus Cristo. Fique com essa palavra, querido. Fique com essa palavra. Jesus, nessa tarde, ele restitui a sua dignidade. Jesus te ama. Jesus, ele te ama. E você tem valor para Deus. Fique com essa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.